Fala pessoal do SEV, eu sou o professor Yuri Motoyama e eu vou gravar esse vídeo aqui para bater um papo rápido aí para a gente refletir um pouco sobre a importância da atualização científica na educação física. Vou me apresentar um pouco até para vocês entenderem por que eu estou trazendo essa conversa aqui. Eu sou formado em educação física, tenho mestrado e doutorado em ciências da saúde. Hoje eu trabalho como docente universitário, faço um trabalho de preparação psicomotora para atletas de esportes e também tenho um trabalho de divulgação científica através de um podcast, que é o podcast 4 de 15. E eu já faço esse trabalho há 8 anos, né? Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aí no começo de 2022, eu já vou ter completado 8 anos de divulgação de conteúdo dentro da área científica. E essa parte de divulgação de conteúdo, esse contato com as pessoas que estão interessadas em consumir conteúdo de divulgação científica, ainda mais voltados para a educação física, né, para a área de exercício, de saúde, me fez refletir sobre algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeiro, a gente tem que pensar muito e dividir o que é fato e o que é opinião. Né? Aqui na imagem a gente está com uma brincadeirinha com os jogos de letras aí, e eles pegaram fato e fake. Né? Hoje em dia a gente usa a palavra fake news, uma palavra já usualmente adotada pelo nosso vocabulário. Todo mundo sabe o que é uma fake news, né? Uma mentira, né? Uma inverdade, né? Uma falácia. E a gente tem hoje em dia... E é engraçado a gente perceber que ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade que valoriza muito o conhecimento científico, e aí você pode até estar estranhando que eu estou falando isso, mas, por exemplo, hoje, na nossa sociedade, agora, 2022, se você ficar doente, você não vai tomar passe numa benzedeira. Quando eu era bem pequeno, né, eu nasci na década de 80, minha mãe levava a gente na benzedeira. Né? Não tinha um SUS bem desenvolvido como a gente tem hoje, né? Não tinha tanto acesso à saúde, também não tinha tanta informação e a época era diferente. Né? Hoje em dia, se você pegar meu sobrinho, molecada mais nova, e ele tiver com gripe, você vai falar assim, vamos na benzedeira? Ele fala, mãe, que benzedeira? Me dá um remédio, vamos na farmácia comprar alguma coisa, né? Me dá, entre aspas, ciência, né? Vamos fazer alguma coisa séria, né? Não vamos trabalhar em cima de crenças, né? Então... a gente está numa sociedade, sim, que valoriza o conteúdo científico. E isso acaba tendo, a gente chama, né, uma faca de dois gumes. Por quê? As pessoas que vão produzir mentiras ou as fake news, elas sabem que as pessoas hoje em dia sentem um tipo de propriedade em discursos baseados em ciência e elas usam isso para construir mentiras, né? Essas falsas verdades. Então, é muito comum você pegar textos na internet que vão divulgar uma mentira e uma fake news, e eles começam assim, pesquisas mostram que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando você coloca pesquisas mostram que, a pessoa já lê e fala, poxa, uma pesquisa. Ela vai falar isso com a vizinha, poxa, tem umas pesquisas que mostram que, eu vou usar um exemplo aqui, que é da minha época, que tomar manga com leite mata. Né? Manga com leite é uma falácia aí, né? Que a gente chama de senso comum. E por muito isso é perpetuado. Então, se você falar assim, pegar uma pessoa e falar assim, pô, sabia que se tomar manga com leite você pode morrer? A pessoa vai dar risada na tua cara hoje em dia, né? Mas se você pegar um texto, publicar num blog, colocar as figuras, uns gráficos e colocar assim, um trabalho conduzido por pesquisadores do MIT concluiu o que a mistura da manga com compostos lácteos pode sim levar à morte. Ao contrário do que as pessoas pensam, e se você escrever isso com um texto dando uma autoridade científica, muitas pessoas vão começar a acreditar. Né? Então, esse é um ponto que eu acho interessante a gente pensar. Né? A ciência, ela traz bastante reflexões, né? E eu sempre falo, a ciência nunca traz a verdade. A ciência é uma ferramenta para a gente errar menos, né? E tá longe de algum dia bater no peito e falar assim, eu sou a verdade, né? Esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que começar a separar uma pessoa que está querendo te enrolar, te enganar, né?
de uma pessoa que está querendo te ensinar. Né? Quem quer te ensinar nunca vai te falar a verdade. Ó, eu tenho certeza que eu estou te falando, isso aqui é a verdade, né? Então, quando a gente vai pensar na ciência, a gente sempre pensa nisso. Ciência é uma ferramenta que ajuda a minimizar os meus erros e é uma ferramenta que vai me ajudar a melhorar a capacidade que eu tenho de enxergar as coisas ou ampliar a visão sobre algum tema ou alguma coisa, né? E sempre a gente precisou de explicações. O ser humano, sempre, desde o início da história da humanidade, ele sempre quis explicar tudo, porque isso é uma coisa que a gente é uma máquina que chama encéfalo, e a gente é de uma espécie que chama Homo sapiens, sapiens de pensar, de saber, que essa máquina, ela quer dar explicação, ela quer encontrar padrões em tudo. Então, se você pegar lá os Homo sapiens, né, nossos herdeiros, lá do começo dos primeiros Homo sapiens, né, quando a gente estava lá, se você pegar, entre aspas, a gente chama de homem das cavernas, mas na verdade não é um termo correto, né? Mas se você pegar os primeiros Homo sapiens e cair um raio, ele fala, caramba, meu, o que será que esse raio? Ele vai querer explicar aquilo, né? E aí, dependendo das ferramentas que a gente tem na época, a gente pode explicar aquilo de algumas formas, mas o ser humano, ele precisa explicar aquilo. Ele não consegue conviver com uma coisa que não tem explicação. Se não tem explicação, ele vai inventar uma. Né? E a gente tem o senso comum. O senso comum é quando alguém inventa uma explicação igual a manga com leite. E as pessoas vão passando aquilo para frente. Falam, alguém me falou que manga com leite mata. Por exemplo, você está lá no meio da... Vamos imaginar o Homo sapiens, os primeiros lá. Aí está lá no meio da floresta, cai um raio. Aí um cara fala assim, caramba, caiu um raio. Será que não tem alguém lá no céu bravo com a gente, né? E, sei lá, ele deu um grito, alguma coisa assim. E aí o outro conversa com o cara do lado, é mesmo, será que tem? Se alguém passa do lado e ouve, fala, não, eles estavam conversando ali, que tem algum cara no céu gritando, não sei o quê. E aí eles começam a repassar isso. Ó, gente, vamos começar a tomar cuidado com as que a gente vai fazer, porque a gente, dependendo do que a gente faz, a gente não sabe o quê, as pessoas lá no céu ficam bravas e gritam. Isso aí vai passando, e vai passando, e vai passando de geração para geração. E isso vai moldando o comportamento e a gente chama isso de senso comum. Né? Outra forma de explicar o mundo, que é uma forma mais abstrata, é através da arte, né? Das sensações. Né? O ser humano sempre teve, né, a arte arregada na história dele, né, atrelada na história dele. Então, ele às vezes queria representar aquele trovão. E aí ele pegava lá, sujava a mão, passava numa pedra e fazia algum desenho, fazia uma marca, porque ele queria mostrar, né, eu fiz isso aqui, na minha visão do que eu estou vendo aqui. Então, a arte também é uma forma de tentar trazer explicações através de sensações. As pessoas olhavam aquele desenho, por exemplo, estou chutando aqui na Idade das Cavernas, e falavam assim, nossa, dá mesmo a sensação daquele raio caindo. Hoje em dia a gente faz isso, né? Quando a gente vai em exposições de arte, galeria de arte. E aí tem a mitologia e a religião. Conforme a sociedade vai se organizando, as pessoas vão se organizando e falando assim, poxa, ó, realmente existe uma coisa superior a gente que está fazendo o trovão cair. E é um deus, cara. Eu acho que é um deus que chama Thor, né? Estou acelerando a história aqui. A gente não vê esse deus, mas esse deus ele tem controle sobre a gente. Pô, como que você sabe disso? Eu sinto. Teve um dia que eu tive um sonho e esse deus veio falar comigo. E nossa, é verdade, é. E por que ele falou com você? Ah, eu devo ser especial de alguma forma. E aí começa a criar essa cultura de mitos, né? De, nossa, aquele cara ele falou com um deus que é o responsável pelo raio. E aí eles começam a explicar o mundo. Ah, então a gente tem que fazer as coisas para agradar aquele deus. Entendeu que vai satisfazendo a vontade de explicação? E aí a gente passou para a filosofia, e essa ordem que eu estou falando é meio que uma ordem cronológica das coisas, né? Aí a filosofia começou a se questionar, né? A filosofia ela vem muito do lance do porquê. Por que tem um deus lá? Né? E aí a gente vai para o empirismo, que é você querer observar as coisas. E aí o empirismo ele começou a perceber que tinha coisas que não eram observáveis. Né? Aquele cara sentia, mas eu não. Então tá, mostra pra gente aqui que não tá sentindo, o que você está falando aí? Mostra se é verdade. Ah, não consigo mostrar. Opa, então tem alguma coisa errada aí, porque se você percebe as outras pessoas não, né? Na psicologia eles definem a alucinação
uma pessoa que está sofrendo por um processo alucinatório, uma pessoa que de alguma forma tem algum grau de esquizofrenia, a realidade que ela vê, as outras pessoas não vê, não é compartilhada. Então, se a sua realidade não consegue ser compartilhada pelos outros que não têm a crença que você tem, alguma coisa está errada, né? E aí começou a se questionar tudo, e aí do empirismo surgiu métodos, então beleza, vamos fazer isso num método que é inquestionável, assim, seguir esse método, a gente consegue explicar ou não isso, a gente consegue, entre aspas, não gosto de usar a palavra provar, né? Mas se a gente colocar esse método aqui e fizer um teste, a gente consegue provar tal ponto ou não. E aí surgiu a ciência, né? Sempre, se você for parar para ver, é essa necessidade de explicar as coisas. Então, como eu comentei rapidinho antes, o que é a ciência? A ciência é um conjunto de métodos e quando a gente aplica, a gente erra menos. Você consegue construir uma casa, você que está assistindo aí? Você consegue construir uma casa, né? Falar, Yuri, até que eu consigo. Pego um bloco aí, eu faço uma casa de palha. Você deve ter imaginado alguma casa. Você moraria dentro dessa casa? Aí já é outros 500. Eu não sei, a casa vai cair na minha cabeça. Mas se estivesse no meio da floresta, você ia construir um abrigo. E se você vivesse muito tempo na floresta, é capaz que você conseguisse fazer uma casa. Ia ser a melhor casa? Não ia, né? Por quê? Porque você não estudou para fazer isso. Agora, quem estudou, eu estou falando estudar assim, você fazer algum curso, você fazer algum estudo, você aprender alguma técnica, né? E aí vamos chamar estudo de conhecimento produzido, vamos chamar de ciência. Consegue fazer uma casa e errar menos. E é esse o ponto. Um profissional de educação física para uma pessoa comum. Vou pegar lá a minha avó. Minha avó consegue passar exercício para alguém? Consegue, cara. Minha avó ela morou a vida inteira em sítio. Né? Ela não foi alfabetizada formalmente, assim, né? Ela fez só os primeiros anos escolares, mas você fala assim, vó, você é a última pessoa que sobrou no mundo, você vai ter que passar exercício aí pra minha filha. Só tem você. Cara, ela vai dar um jeito, ela fala, eu já fiz academia, sei lá, então corre aí, pula, faz flexão de braço, deita no chão, levanta a cabeça, vai fazer essas coisas, e ela vai dar um treino. Ela vai errar bastante? Vai, né? Vai errar bastante. Agora, eu sou um profissional de educação física, se eu for dar um treino, eu vou errar muito mesmo, porque eu erro menos porque eu aplico a ciência. Né? A ciência serve justamente para isso, para fazer a gente errar menos. Não é que eu tenha a verdade, agora chegou o profissional, o dono da verdade. Não, não, não. Chegou o profissional que é a pessoa que está habilitada a errar menos. Né? E esse conceito de errar menos a gente ouve muito até em estatística. Quando você vai fazer uma análise estatística, você vai ver. Ela te dá as chances de você errar. Então, quando você publica um artigo, por exemplo, ele mostra lá quantos por cento disso que eu estou falando pode estar errado, por exemplo. Né? Então, sempre pensa nisso. A ciência não é a dona da verdade, não é nada, mas é um instrumento que a humanidade desenvolveu ao longo de muito tempo, passou por muitas etapas, para a gente poder calcular o erro que a gente tem, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai errando menos. Né? Isso é um ponto de vista interessante. E aí, qual que é a importância da ciência na educação física? Você imagina que um aluno vai te contratar e ele quer melhorar a capacidade aeróbia, mas tem que montar um treinamento para ele. Eu sempre falo, um treinamento, quando você vai prescrever um treinamento para um cliente, você tem 3 alternativas. Você tem dar um treino acima do que o seu cliente precisa. A gente sabe que quando a gente dá uma carga maior, a gente pode machucar aquele cliente, né? Prejudicar ele. A gente pode dar um treino abaixo do que ele precisa. E aí, quando te fala abaixo, você está enganando o seu cliente. Me desculpa, mas não tem outro jeito bonito de falar. Você dá um treino que ele poderia ser maior, né? Uma intensidade, eu vou falar de intensidade, vai. Uma intensidade que poderia ser maior, um volume que poderia ser maior para atingir o resultado dele. E você, porque você não sabe o que você está fazendo, você erra e dá uma intensidade, calcula esse treino abaixo do que ele precisa, você está enrolando ele, né? Uma coisa que poderia evoluir em 3 meses, vai evoluir em 1 ano. Ou você pode dar o que ele precisa, que a gente chama de otimizado, eu nem chamo de otimizado, eu chamo de justo. É justo que o cara está te pagando, você deu o que ele está te pagando. Né? Yuri, como que eu faço para chegar nesse justo? Aí que eu falo que é a importância da ciência na educação física. Se não, gente, a gente está jogando dado. Eu vejo muito isso na academia. Entra um aluno na academia, eu vou dar um exemplo que todo mundo que é da educação física já passou. Ó, meu primeiro dia hoje, tá?
Vamos lá, o que você quer? Ah, eu quero melhorar a minha capacidade aeróbica porque o médico falou que eu tenho que fazer caminhada porque eu sou hipertenso. Vou chutar esse exemplo aqui. Tá bom, vamos lá na esteira, lá vamos. Que velocidade que eu vou andar, professor? Ah, anda devagar aí. Quanto é devagar, professor? Ah, 5 km por hora. Ele tirou esse 5 da onde? Sabe? É uma coisa que você jogar um dado e falar assim, ó, deu aqui 1, 2, 3, deu 4, vou andar 4 hoje. Baseado em nada, mas a minha percepção da minha experiência, gente, você vai me desculpar, mas a percepção que a gente tem sobre as coisas, ela sofre de viés, né? Nossa percepção é muito enviesada, não estou desconsiderando isso. Mas o que eu quero dizer é que se existe um método para você calcular a velocidade desse seu cliente e errar menos, por que você vai usar a sua percepção? Faz um teste, compara a sua percepção com um método, né? E vê quem que vai acertar mais. Por isso que existe ciência, né? A ciência, através desse método, ela muito provavelmente, arrisco aí minhas 2 mãos, que ela vai acertar muito mais vezes do que você chutar um treino lá, uma carga, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Quando você começa a trabalhar e vai assim no feeling, no tato, eu não preciso de ciência, não preciso ler, não preciso estudar, você está enganando seus clientes, você está aumentando a chance de você estar errando com ele. E aí você está errando com ele, você não está sendo justo. Um exemplo muito grande que eu vou dar, eu não vou entrar muito nisso aqui, é a história da equação que a gente usa 220 menos a idade. 220 menos a idade é uma equação que médico usa para interromper testes aqueles testes de eletrocardiografia que a gente faz. Se você pegar vários aparelhinhos que calculam a frequência cardíaca, eles usam essa fórmula. Um monte de gente usa essa fórmula. Mas sabia que ela não tem validação nenhuma? Tem um artigo, né, que é esse título que eu estou colocando aqui no slide, onde eles foram entrevistar o suposto criador dessa fórmula. Muitas pessoas conhecem essa fórmula como fórmula de Carnot. Ele é um médico. E foram perguntar para esse médico, falou, doutor Carnot, todo mundo fala dessa tua fórmula, mas eu nunca vi ela publicada em lugar nenhum. Todo mundo cita Dr. Carnot, mas e aí, cadê o artigo? E sabe o que ele respondeu? Gente, eu nunca validei essa fórmula. Eu tentei estudar uma fórmula para predizer a frequência cardíaca máxima. Ela tinha uma margem de erro muito grande. Ó, ciência aí. Eu falei, não vale a pena trabalhar com uma margem de erro tão grande assim. Desisti, deixei isso de lado. Só que pessoas que conviviam no meu círculo começaram a falar uma fórmula do Dr. Carnot e esse negócio pegou. E eu acho que isso aí é o maior meme que tem na educação física hoje em dia. Porque todo mundo usa, tem gente que usa até hoje, não tem ideia que isso não é validado. Não tem ideia que a margem de erro que você assume quando você usa essa fórmula é gigantesca. É quase igual você jogar um dado. Pega um dado daqueles de RPG de 20 lados e joga. E calcula a frequência em cima daquele dado, entendeu? Na aleatoriedade. Esse é um ponto muito interessante para a gente ver como é importante a gente estar a par dessas coisas, né? Eu não falo que você tem que ser cientista, eu não falo. Você não tem que ser cientista, fazer mestrado e doutorado, mas você tem que conseguir ler um artigo, interpretar um artigo, né? Conversar com pessoas sobre isso se você tem dificuldade, tentar consumir conteúdos que tenham, né, um mínimo de respaldo científico, né? Tomar cuidado onde você consome as coisas. Isso tudo vai fazer você um profissional diferente, que no final das contas vai errar menos. Aí, errando menos, você vai melhorar seu trabalho. Melhorando seu trabalho, você vai ganhar mais e é assim que o negócio funciona, né? Tem um amigo meu que uma vez falou assim, cuidado para não encontrar o profissional mais barato, porque você vai encontrar, sabe? Então, isso até influencia na forma como a gente enxerga o nosso próprio valor. Um cara que vai cobrar, estou chutando valor aqui, uma hora aula de personal a R$10, cara, aquele cara não dá nem o valor que não consegue nem valorizar, ele desvaloriza o próprio trabalho. Agora você pega um cara que estuda muito, está sempre em contato, lendo, em contato com pessoas, participa dos fóruns de discussão do SEV, corre atrás, pergunta, questiona, ele gasta tempo do dia dele melhorando como profissional. Esse cara não vai cobrar barato porque não dá. Não dá para cobrar barato. Eu gastei metade do meu dia, 4 horas do meu dia, sentado com a bunda no computador, estudando. Não tem como eu cobrar mais barato que isso, né? Ele vai falar para o cliente dele, poxa, mas aquele teu vizinho te cobrou R$10, você quer me cobrar 100? Ele vai falar, cara, desculpa, infelizmente
é o que eu posso te cobrar. Você vai ter que ir para o de 10, porque eu não consigo te cobrar mais barato, né? O profissional que se valoriza, que estuda, ele entende quanto que vale, né, a hora dele, o valor dele. É por isso que eu acho muito interessante refletir sobre essa fase. Se você procurar em todas as áreas, você vai achar um profissional mais barato. E esse cara que é mais barato, ele é barato porque ele entende que ele não pode cobrar caro porque ele não tem valor. Porque ele não estuda, porque ele não se profissionaliza. Né? Ele sabe que se ele cobrar caro, pô, eu vou me equiparar àquele cara que estuda. Eu vou me equiparar àquela pessoa que é capacitada. Eu vou me equiparar àquela pessoa que sabe fazer. Aí entre eu e ele, vamos escolher ele, então eu vou ter que cobrar mais barato. Entendeu qual que é o lance? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para a gente finalizar é que você não precisa ser o profissional mais barato dessa história, sabe? Trabalho baseado em evidência científica. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, pô, no meu podcast lá eu tenho 200 episódios que eu falo sobre ciência em vários momentos. Vai ouvindo, né? Como eu falei, você não precisa ser pesquisador, não precisa ser cientista, mas tem que acostumar a incorporar isso no seu trabalho, entendeu? Por causa de tudo isso que eu falei. Melhorar a qualidade do seu serviço, entregar resultado, parar de enganar. Eu acho que é uma questão, como eu coloquei aqui, trabalhar baseado em evidência é uma questão de caráter pessoal. Quando um cliente chega em você, ele está entregando a saúde dele na sua mão. Pensa isso. Quando um cliente chega em você, ele está entregando a saúde dele na sua mão. Não tem responsabilidade maior que essa. Não decepciona, não engana seu cliente, porque você está trabalhando com um dos bens mais preciosos que uma pessoa tem, que é a saúde dela. Para terminar aqui, eu queria agradecer o convite para fazer esse vídeo aqui do SEV. Apoie iniciativas que ajudam, que fazem, que contribuem para um trabalho sério na educação física. Então, tem o SEV, tem o meu podcast, e acredito que você deva conhecer várias outras iniciativas. Apoie essas iniciativas. O que é apoiar? O que eles precisam? Compartilhamento? Ajuda compartilhando. Precisa de voluntários e voluntarias, sabe? Ajudem essas iniciativas, porque é um trabalho de formiguinha que, no final das contas, eles vão contribuir para uma educação física melhor. E quero deixar aqui um convite para você ouvir, se você não conhece o podcast 4 de 15, que é o podcast que eu produzo junto com o Gilmar, de divulgação científica. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google, na Amazon Music, em qualquer lugar que você escrever aí, podcast 4 de 15, 4 com letras e 15 com números, você vai encontrar nosso conteúdo. Beleza? Um abraço, gente, e até mais.